Olá, pessoal. Que a paz de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração, nos dando muita paz, muita alegria, muita gratidão. Eu vim hoje, pessoal, mostrar para vocês essa baguncinha aqui. Tô fazendo esse jogo aqui, modelo Faça e Venda Érica. Vou deixar daí na descrição do vídeo, daí ó, a videoaula dele, e o arroba da nossa querida amiga Érica. Vou usar esse chumbo, né? Esse preto, se não der esse daqui, eu tenho mais ali. Tem esse cinza também, pessoal, para me terminar essas bases. Para me terminar a tampa do vaso. E trouxe esse daqui, pessoal, porque como eu tava fazendo esse daqui, mas eu vou ter que dar uma breve pausinha, porque eu preciso de um paninho de prato para me levar amanhã pro trabalho. Então, preciso de um paninho de prato no vermelho para me levar amanhã. Então, por isso que eu trouxe esse daqui, que eu vou deixar esse jogo aqui um pouquinho. E vou fazer esse paninho aqui. Na hora que eu terminar ele, eu venho atualizando vocês, mostrando pra vocês como é que ficou, tá bom? Porque esse daqui eu tenho que levar amanhã pro trabalho. Hoje aqui pra mim, pessoal, é dia... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje pra mim aqui é dia 16, tá? Quarta-feira. Então, eu tenho que levar amanhã na quinta, porque sexta-feira é feriado, né? E a cliente quer para amanhã. Essa cliente é a mesma da capa de bojão, modelo abacaxi, que eu já tem vlog dele aqui no canal. E vou fazer esse paninho aqui, vou ver o que eu consigo fazer hoje. Talvez eu adiante mais alguma coisa nesse jogo, mas vou dar prioridade pro paninho de prato. Hoje levei alguns panos de prato lá pro trabalho, já vendi um pouco e a cliente levou para a irmã dela ver também em casa. Então, acredito que vem mais vendas por aí, graças ao bom Deus. Então, por enquanto, pessoal, é esse daqui, vou fazer esse paninho de prato. A hora que eu terminar ele, eu venho mostrando para vocês como é que ficou, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Voltei aqui, pessoal, só atualizar vocês. Agora são 11 horas da noite, né? Finalizei 2 paninhos de prato. Bico coração, muito lindo. Marquei umas anotações aqui na mão, né? Agora fica aí essas escritas na mão. Aqui, ó, pessoal. Modelinho maravilhoso, esse bico. A menina lá viu, só tinha um desse modelo pronto. Uma pegou, a outra se encantou por ele e pediu pra fazer um igual. Daí eu fiz aqui, cheguei do serviço, né? Fiz consegui fazer 2 paninhos. Olha que lindo esse pano. E fiz o outro, ó. Do mesmo modelinho, ó. Fiz 2 iguais, pra caso queira, né? Já leva os 2 também. Assim, ela não consegui fazer muito, né? Mas assim, ela consegue escolher um ou outro. Ou quem sabe leva os 2 também, né? Falando baixinho, porque já estão dormindo. E eu também agora vou descansar. Daqui a pouco amanhã é cedo de novo, né? Mas é isso, pessoal. Só atualizando vocês. Provavelmente quando esse vídeo for aqui pro canal, esses panos já vai ter sido entregue. Mas só para deixar registrado, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco. A hora que eu terminar o jogo de banheiro, aí eu venho vlog completo pra vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Oi, pessoal. Voltei aqui. Agora com esse jogo pronto já. Nas primeiras partes, né? Eu fui mostrando como que eu tava fazendo. Precisei pegar um outro cinza, né? Que aquele não deu. Daí eu fui, mas não deu diferença, tá? Esse aqui eu fiz a tampa do vaso, a tampa do vaso, e aqui o tapete maior, então não deu diferença, tá? Por mais que sejam marcas diferentes, não deu diferença no trabalho, tá bom? Do chumbo,
sobrou bastante ainda. O cinza, como eu acabei com aquele cone que tava, né? Que era só uma sobrinha, bem pequena. Então, deu pra fazer a base do pé do vaso e do tapete maior. Na tampa do vaso, eu tive que pegar o outro cinza. O chumbo sobrou bastantinho, já que pego ali pra vocês verem, que eu esqueci de pegar. E o preto, pessoal, eu achei que não ia dar, porque já era uma sobra, né? E a parte do bico geralmente vai mais fios. Mas ainda me sobrou uma sobrinha de nada, que provavelmente vou usar pra inteirar em outro, né? Que eu não gosto de ficar muitas sobras da mesma cor. Então, eu tento eliminar o máximo que eu consigo para não ficar muitas sobras da mesma cor. Eu tô ali, pessoal, com 3 tons de vermelho, que eu vou ter que dar um jeito neles, porque são 3 tonalidades que não dá pra fazer um jogo, né? Talvez com outras peças, talvez dê pra fazer, é isso que eu vou tentar fazer com as sobras, né? Mas eu vou eliminando esses vermelhos, porque senão daí fica muita coisa, muito vermelho, e eu acabo não fazendo nada. E o preto é a mesma coisa. Próxima produção que eu for fazer, vou usar esse primeiro, depois eu pego o outro. Até para ir desocupando espaço, né? Senão fica muito ruim. Mas assim ficou, ó. Fiz aquele modelinho Faça e Venda Érica. Acho lindo esse modelo, bem econômico. Eu acho que é um dos modelos mais econômicos que eu já fiz, porque por mais que seja econômico, no meu ponto, é difícil ficar igual da videoaula, tá? Não sei se meu ponto é maior, não sei o que acontece, eu não consigo fazer tão econômico assim. E esse é um dos modelos bem econômicos, ó. Maravilhoso, esse degradê. Ó, o pé do vaso, ele ficou assim mais abertinho, tá? Que hoje em dia os vasos vem bem largo aqui, né? O meu mesmo, ele ficou certinho no meu. Vou deixar a fotinha aí pra vocês no final do vídeo, tá? Ficou certinho aqui. Então, ele não ficou assim erguido na beira do vaso, porque às vezes acontece, né? Então, eu gostei. Só que eu sou que nem a maioria, né? Não gosto muito de fazer pé do vaso. Mas como eu não tenho nenhum, e aqui não tem muito essa preferência, então daí eu quis fazer. Até porque fica mais econômico também, né? Ajuda a ficar mais econômico. E aqui o tapetinho maior. Dobrei e amassei ele aqui, o pobrezinho. Esse modelo é maravilhoso. Olha que lindo esse barrado. Maravilhoso. Daqui a pouquinho, pessoal, vou virar a câmera aqui para vocês verem a medida deles, tá? E como eu atrasei um pouquinho para terminar ele, pessoal, porque não sei aí para vocês, mas aqui tem tempos que vende bastante jogo de banheiro, daqui a pouco vende bastante pano de prato. E de um bom tempo para cá, ninguém perguntou se existia pano de prato na face da terra. E como eu gosto de deixar um pronto, né? Deixei uns 14, uns 15 a 20 pano de prato pronto. Falei, vou deixar aqui, caso alguém pergunte ou a gente esteja oferecendo ali, ou apareça um pedido de última hora, tá aqui pelo menos um pouco pronto. E ficou, ó, tempão. Quando foi esses dias, uma colega de trabalho, né, perguntou se eu tinha panos de prato. Falei, tenho. Mostrei pra ela, ela escolheu. E como eu já ia levar pra ela, já ofereci pra outra, ela já pegou mais 2 também. Eu falei, vou levar pro serviço, né? Já vou levar esses que foi encomendado, né? Já levo os outros também. E vendeu vários, né? Daí a outra colega lá pegou mais 4, outra pegou mais 3. Porta-pano de prato também. Eu tava com 4 na pronta entrega. Daí agora só tô com 2. Vou fazer mais 2 aqui. Tô querendo deixar pelo menos uns 5 na pronta entrega. Então, eu tô fazendo aqui, ó. Eu gosto de fazer dessa flor aqui. Eu não lembro o nome dessa flor, mas eu vou deixar a videoaula dela. Eu não tô fazendo por videoaula, sabe? Porque eu já aprendi. Mas daí eu deixo na videoaula, a descrição da videoaula. Eu tô me embaralhando tudo.
Deixo a videoaula dela na descrição do vídeo, tá? Eu tô fazendo essa e quero fazer uma desse daqui. Esse vermelho, pessoal, tô querendo fazer uma brincadeirinha. Como eu tenho esse fio Encanto, ó, bem pouquinho, e daí esse fio aqui, vocês sabem que deixou ele ali, ele começa a desenrolar tudo. Aí vira um nojo. Aí eu tô querendo usar ele na beirinha aqui, ó, por isso que eu não fiz o picô, tá? Eu vou passar uma carreirinha aqui e fazer os picôzinhos de dourado, no vermelho, tá? E o rosa, como é mesclado, eu não quero deixar tanta informação assim em um que já a cor dele já é mais, já destaca mais, né? E vou fazer as folhinhas nesse verde, que é o verde, acho que é o verde oliva da Barbante Pires. Verde oliva. E esse outro, pessoal, esse vermelho, na verdade eu não sei que marca é, tá? Porque esse vermelho aqui eu ganhei ele. É um vermelho muito bonito, bem vivo. Só que eu não sei que marca que é. Então, vou usar esse. E também minhas argolinhas, né? Uma de 3 e a outra acho que de 10. Acho que é milímetro que fala, né? E também, pessoal, já tô aqui com o pedido arrumado. Já vendi mais um da coleção dos jogo famosinho, ó. Coloquei aqui um porta-copos, a gente fala porta-copos, né? Mas eu já vi, pessoal, no banheiro, tem pessoas que gostam daqueles mini vasinhos de florzinha, sabe? Eu acho que vai ficar bem legal pôr um mini vasinho ali no banheiro, faz jogo com o tapete, né? E vai ficar, eu acho, maravilhoso. Então já tá embaladinho para entregar para cliente. E esse é os projetos de hoje, né? Esse daqui já finalizando. Aí já finalizei, né? Já arrematei tudo certinho. A etiqueta, pessoal, geralmente eu coloco na hora que o cliente pede, né? Daí eu coloco a etiqueta. E hoje vou ficar nessa produção aqui dos 2 porta-panos de prato. E eu preciso fazer mais panos de prato também, que eu tenho bem pouco. Pano de boneca eu tenho só um. E eu tenho que fazer mais. E o pano de boneca, ele dá um pouquinho mais de trabalho na hora da costura, né? De pregar a sainha. Então, ele é um pouco mais chato nessa parte. E provavelmente eu vou ficar nesse projeto dessa semana. Mas, eu queria ver se até o final do mês eu finalizava também, né? Aquele tapete de Sai da Crise, que eu mostrei pra vocês uns vídeos atrás, né? Que seria projeto para esse mês. E daí daquele projeto lá falta só esse tapete Sai da Crise. Queria fazer pelo menos mais um jogo também, sem flores, né? Porque é bom ter opções, né? E eu tô na dúvida para ver que cor que eu faço, apesar de que tenho esses vermelhos ali que eu preciso dar uma desacumulada nele, mas eu não sei se eu vou fazer, sabe? E eu quero fazer outros desse modelo, só que eu não gosto muito de fazer assim com essa carreira fechada, parece que dá a impressão que fica torto aqui, sabe? Tô pensando em fazer, não sei se já tem, né? Inventado, não sei. Fazer esse meio aqui com a base de florzinha, sabe? Eu faço, só que tudo numa cor só, sabe? Fazer igual aqui, carreira fechada mesmo. Só que daí, no lugar dessa primeira carreira aqui, fazer a base de florzinha e vir com aquela outra carreira aqui fazendo como se fosse o verdinho, né? Só que fazer da mesma cor. Vamos supor assim, se eu fizer marrom com grafite, que eu achei maravilhoso. Eu vi no canal da Drica lá um jogo com essa partezinha aqui no preto. E essa parte aqui inteira até aqui, na carreira fechada, aqui até nessa carreira fechada, essa parte mais abertinha aqui, no grafite e o bico no preto também, ficou maravilhoso. Não sei se eu vou fazer assim, só que em vez de fazer essas 4 carreiras fechadas aqui, né, eu vou fazer a base de florzinha e vir contornando em volta. Tô pensando em fazer dessa forma, pra ver se vai ficar mais retinho, sabe? E ver também como é que vai ficar, né?
Talvez aí um modelo novo, né? Então, vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês e medir para vocês verem quanto que ficou medindo no meu ponto, né? Eu acho que no ponto da Érica, eu acho que ele ficou um pouco maior do que o meu. Eu já fiz esse modelo e ficou maior, eu não sei o que aconteceu, não sei. Só que eu achei o grafite, ele mais fino, um pouquinho mais fino. Então, talvez seja isso, que ele ficou um pouquinho menor. Então, mas eu vou virar aqui. A gente fala, vou virar aqui, mas é crochetando, né? Então, demora um pouquinho pra gente processar. Então, daí eu vou virar a câmera aqui e medir pra vocês e pesar pra vocês verem quanto que ficou medindo e pesando esse daqui, tá bom? Voltei aqui. Ó, essa daqui é a tampa do vaso. Eu peguei aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá? Eu não queria que ele ficasse um bico muito grande. E como no meu ponto ele ficou um pouco menor, eu peguei no pezinho desse segundo ponto aqui dessa carreira, tá? Pra fazer a telinha, fiz a telinha normal. Como eu quero, a ideia é fazer ele mais econômico, e é para ter um precinho mais acessível também, resolvi não colocar pérola nesse, tá? Porque também eu queria, se fosse para colocar, eu queria uma pérola mais, assim, um chumbo ou um preto, mas eu não tenho, tá? Então, eu deixei sem, ó, como que ficou. O preto é uma beleza, né? Pega pelo em tudo. Deixa eu pegar minha fita. Tampa do vaso, pessoal, aqui ficou erguidinho por causa do nozinho aqui, ó. Aqui. Ficou com 58 de comprimento por 47 de largura, a tampa do vaso. Não ficou uma tampa enorme, assim, que se diga, nossa, que tampa enorme, mas ela ficou bem legal. O tapetinho maior. Deixa eu dar uma saída aqui. Aqui, ó. Ficou com 68 por 51. Então, ficou um tamanho bem bom, sabe? Maravilhoso. Eu acho tão lindo esse bico desse tapete aqui, e é que nem a Erika falou, se aqui, vamos supor, a parte do meio aqui, vamos supor, se fosse no preto, e essa parte toda aqui no chumbo, o desenho ele fica inteirinho, assim, destaca mais o desenho do tapete. Quando a gente divide a cor aqui, ele dá uma quebrada no desenho. Então, essa aí ela falou, eu acho que foi bem isso que aconteceu, mas não tirou a beleza do tapete, porque esse degradê aqui é maravilhoso. Foi inspiração também do canal dela, que ela fez um jogo de cozinha, se eu não estiver enganado, nessa combinação de cor, mas não nesse modelo. Desse modelo eu não vi, mas vi essa combinação de cor num outro modelo que ela faz lá, que também é maravilhoso. E o pezinho do vaso, caiu tudo esse negócio aqui. Eu não gosto muito de fazer pé do vaso, sabe? Porque alguns modelos, ele fica assim mais abertinho aqui. Só que daí ele ficando mais abertinho aqui, também, quando às vezes faz mais fechadinho aqui, o vaso nem sempre é retinho o pé. Aí o que acontece? Ele fica subindo aqui no vaso. Eu já fiz isso e já vi em outras artesãs fazendo também. Na foto do vaso ele fica erguidinho aqui. Nesse caso aqui, ele não ficou erguidinho ali, só que ele ficou meio abertinho aqui, sabe? Não gosto de fazer pé de vaso, por causa que eu acho muito chato. E o pé de vaso eu fiz uma pequena modificaçãozinha do da Erika. O dela, ela faz só acho que 2 carreirinhas de ponto baixo aqui e não faz o picô. Eu fiz de ponto baixo, eu fiz
4 carreiras de ponto baixo e fiz os picôzinhos aqui nessa parte aqui do vaso. E eu acho que só foi essa modificação que eu fiz, tá? Então, eu segui certinho como ela ensina lá na videoaula. E outra diferença que eu fiz também, que no pé do vaso, aqui antes da carreira de ponto fechada, ela faz uma carreira de ponto baixo e a carreira fechada ela pega na alcinha de trás da carreirinha de ponto baixo. E eu fiz normal, igual eu fiz nos outros tapetes ali. Então, foi essas duas modificações que eu fiz no pé do vaso da videoaula dela. Ah, esqueci de medir, né? Aqui, pessoal, daqui do meio, aqui, ó, até na ponta, ficou com 37 centímetros por 51 de largura. E daqui, ó, só que daí eu não sei se a gente mede daqui, se é daqui, né? Sei que ele ficou com uns 50. Se a gente for pôr reto aqui, mas daí seguindo essa linha do último picôzinho aqui, ó, ficou com 50 centímetros daqui de cima até aqui embaixo. Então, eu achei que ficou bem legal. Essa alcinha aqui, ó, pessoal, no meu ponto, ele ficou com 12 centímetros. E aqui, no meio aqui, ó, ele ficou com 18. Abertura aqui do meio, tá bom? Não sei se meu braço acho que ficou tampando aí, pessoal. Deixa eu medir de novo aqui. Isso. Ó, ficou com 18 de abertura. Por 12 de altura aqui. E aqui, pessoal, no meu ponto, ele ficou medindo 15 centímetros aqui de largura nesse bracinho aqui, ó. Então, eu achei que ficou um tamanho bem bom para um modelo mais econômico, né? Eu achei que ele ficou maravilhoso. Teve uma vez que eu já fiz esse modelo, vendeu bem rapidinho, só que eu acho que eu fiz nos tons de marrom, se eu não estiver enganada. Acho que eu fiz aqui de marrom, de preto. E aqui de marrom, não lembro direito a cor que eu fiz. Mas se eu lembrar, se eu tiver foto dele ainda, eu vou deixar aqui a fotinha aqui do lado para vocês verem o outro modelo que eu fiz desse. Vendeu bem rapidinho, tá? Então, eu acredito que vai ser um modelo chamariz aqui pra mim. Porque daí, como é um modelo bem econômico, a gente pode também pedir um valorzinho melhor também, né? Aquele outro, pessoal, que eu mostrei pra vocês que foi vendido, que já tá embalado, eu cobrei 120 nele, tá? Então, ele... A partir daquele modelo, né? Ele voltou os preços normais, né? Só que daí, nesse caso aqui, que é sem flores e é um modelo mais econômico, talvez dê pra fazer um precinho melhor também. Ó, a tampa, o pé do vaso ficou com 211 gramas. Nunca fiz um modelo tão econômico assim. O tapetinho maior ficou com 296 gramas. E a tampa do vaso, deixa eu só confirmar, tampa do vaso, 251 gramas, 256 gramas. Acho que dá pra ver aí, né? O jogo completo, pessoal, ficou pesando... Minha balancinha tem que ir com todo cuidado com ela, porque senão já... 759 gramas o jogo completo. Então, foi um jogo muito econômico, que eu gostei bastante. Provavelmente eu vou fazer outro desse modelo, só que daí eu vou ver se eu consigo fazer aquela modificação que eu falei pra vocês. Vamos ver como é que vai ficar, né, com essa modificação. Mas vai continuar sendo, né, esse modelo. Só vai ter aquela modificaçãozinha que eu vou testar, ver se vai ficar bom no meu ponto, tá? Não sei se ela já fez, se a Érica já fez assim, mas eu vou fazer assim pra ver como é que vai ficar, tá bom? Daí, pessoal, vou deixar
o arroba da Érica aí embaixo. Quem quiser fazer esse modelinho, é um modelinho maravilhoso, bem econômico. Fica maravilhoso. Daí eu vou deixar o arroba dela e o link da videoaula aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou virar a câmera para nós conversar mais um pouquinho. Virei aqui, né? Voltar a conversar um pouquinho com vocês, crochetando, né? Então, daí eu vou deixar, né, o arroba dela e a videoaula dela. Vou deixar do tapete aqui embaixo. Daí, pelo tapete, vocês conseguem achar o resto da videoaula, tá? E deixar a arroba dela ali, ela tem várias combinações maravilhosas. Tem uns tapetes maravilhosos, um tapete bem econômico também. Para quem quer investir em pronta entrega mais econômicas, né? Eu acho que ela faz alguns modelos bem bonitos mesmo e fica bem econômico. No meu ponto, às vezes, dependendo do modelo, não consigo fazer tão leve. E depende do fio também, né? Que às vezes eu misturo o fio 8 com o fio 6. Então, isso ajuda a dar um peso maior nas peças. Esse próximo que eu vou fazer, eu tenho que ver as cores que eu tenho ali. Então, provavelmente eu vou mesclar, né? Com o fio 8 também. Então, por isso que eu não sei que peso que vai ficar. Nesse modelo aqui, pessoal, se for colocar a base de florzinha nele, eu acredito que dá para brincar bastante com as cores, né? Tanto fazer assim, fazer cor única também, né? E também dá para fazer normalzinho as florzinhas ali de uma cor, o verdinho ali em volta, né? E seguir no restante com esse modelo. Eu acho que vai ficar maravilhoso também. Minha cabeça já tá a mil, né? Para tentar fazer várias combinações, vários modelinhos, só mudando o meinho ali dele, né? E vamos ver se vai ficar bom, né? Porque uma coisa é a gente ter na cabeça, né? Outra coisa é ficar bom depois de pronto. Às vezes, na cabeça da gente, fica maravilhoso. Na hora que você vai colocar em prática, né? Tirar da cabeça e pôr nas mãos, às vezes não sai como a gente estava imaginando que ia ficar. Então, vamos ver como é que vai ficar esse. Mas, por enquanto, talvez eu faça as bases dela. Fazer, não. Vou ver se tenho ali. Acontece que se eu quero fazer de uma cor só, talvez eu não tenha a base pronta. Mas se eu tiver a base pronta, eu vou fazer com a base que eu tiver pronta primeiro. Então, eu vou dar prioridade para as bases que eu já tenho, tá? Não vou ficar fazendo muita base. Se eu tiver base de florzinha ali, eu vou fazer com a base de florzinha. Aí, eu vou ver as cores que eu tenho, né? Para casar com a base que eu tenho. Porque eu quero dar prioridade em eliminar as bases que eu tenho. Porque já faz tempo que eu tenho elas, tá? Então, daí eu quero priorizar acabar com essas aqui para me fazer mais. Que eu tenho bastante flores, tem algumas flores que dá o jogo, tem flores que não dá. Então, daí a gente vai naquelas... dá para brincar bastante com as cores, com as sobrinhas, né? Então, daí eu quero... Mas eu vou dar prioridade ali, vou ver o que eu tenho de base de florzinha para fazer esse modelo ali. Eu quero ver se eu faço com menos cores possíveis, né? Ou do máximo assim no degradê. Não quero fazer assim cores assim de flor, folha e etc. Mas só que daí eu tenho que ver o que eu tenho. Porque eu tô querendo fazer um com a base de florzinha, mas a base de florzinha e aquela carreirinha onde a gente passa, onde a gente coloca o verdinho, fazer da mesma cor. Só para dar uma... Eu acho que vai destacar melhor, no meu ponto, a parte da curva. Porque quando é só fechado assim, dá a impressão que ele fica torto. Eu tenho essa impressão no meu ponto, sabe? Dá a impressão que ele fica torto. Então, se fizer a base de florzinha, eu acredito que ele vai dar aquela divisão melhor da parte da curva. Coisa que nesse modelo ali parece que a curva ela entorta para lá e acaba pegando um pedacinho da lateral. Então, não gosto muito de fazer esse modelo sem flores por causa disso, sabe? Por causa que no meu ponto parece que ele fica torto. Mas, quando a gente tem uma dificuldade, a gente tenta superar ela, né?
Então, a gente inventa outras formas de fazer sem flores, mas de uma maneira que a gente goste um pouco mais. Nesse modelo, eu quero fazer outros, né, no modelo original, que é os pontinhos fechados ali, mas eu também quero dar uma brincada nessa parte. Vamos ver se vai dar certo, né? Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente fazer. Então, vamos ver se vai dar certinho. Provavelmente eu arrume as bases hoje, mas daí eu venho atualizando vocês, né? Dos modelos que eu vou fazer. E a hora que eu começar eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Mas esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Vou finalizar minha flor aqui. Vou passar um dourado aqui na bordinha e fazer o picô no dourado. Vamos ver se vai dar certo também, né? E ver se esse fio vai dar. Porque às vezes a gente não tem muito... A gente só tem ideia, né? E às vezes nem sempre dá certo. Não sei se esse fio vai dar também. Eu não sei se eu tenho mais dourado nesse daqui. Mas eu acho que vai ficar maravilhoso. E provavelmente eu venho gravando pra vocês. A hora que eu terminar eles, eu venho mostrando pra vocês. Também quero fazer puxa-saco. Na verdade, esses puxa-saco eu quero fazer pra mim. Quero fazer 2 puxa-sacos. Pra mim separar, né? Sacola grande da sacola pequena. Fazer um sacola grande e outra sacola pequena. Porque às vezes você vai pegar uma sacola, não sabe o que é grande e o que é pequeno. Então eu tô querendo fazer isso, já era pra me ter feito faz hora. Mas daí eu venho mostrando pra vocês num outro vídeo, né? Os porta-panos de prato. E quem sabe eu faço os puxa-saco também, tá bom? Mas esse foi meu vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou deixar as fotos dele ali agora no final do vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente esse feriado de vocês, né? E que Deus abençoe os trabalhos de vocês. Não sei se muitos aproveitam o feriado assim como eu, né? Crochetando. Mas para quem for trabalhar, bom trabalho. Para quem for crochetar, bom crochê. Para quem for passear, bom passeio. Que Deus acompanhe, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.